Finalmente um motivo para comemorar. Leila Pereira se pronuncia em favor do Gigante da Colina, enquanto a diretoria se cala diante de um pronunciamento do presidente do Flamengo. Por aí, muita mentira falando que o Vasco respondeu. Respondeu nada. Caô. Diretoria continua inerte. Porém, a gente tem um motivo aí para poder comemorar, porque a Leila, além de ter defendido o Vasco da Gama, ela vai custear a situação da volta do jogador PH para o Brasil, certo? A pedido aí do Pedro Paulo. E mais, não para por aí. Por conta da Leila Pereira, a viagem do Vasco da Gama para a Bahia e para Porto Alegre, os dois próximos jogos do Gigante da Colina fora do Rio de Janeiro. E a gente vai falar mais um pouquinho da importância aí da Leila nesse momento para o Vasco da Gama. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço a você, meu amigo, minha amiga, a gentileza para você se inscrever e vir a fazer parte da nossa família de Cruz Maltinos. Bom, antes a gente vai falar um pouco aqui da reapresentação. Quem esteve hoje no CT Moacir Barbosa teve conhecimento que o clima verdadeiramente não é bom. O que aconteceu no Vasco da Gama nas últimas 3 partidas, sobretudo diante de 20 mil vascaínos no jogo contra o Juventude, não é uma coisa para ser esquecida de uma hora para outra, tá? O Vasco fez questão aí de fazer postagem à diretoria para dizer que está tudo certo, que está tudo bem, mas não está. E a verdade é a seguinte: Fernando Diniz precisa de uma vitória contra o Grêmio urgentemente. Urgentemente, o Fernando Diniz precisa de uma vitória. Se essa vitória não vier, nota o que eu estou falando no dia 11 de novembro. Se essa vitória não vier contra a equipe do Grêmio, cabeças vão rolar no Vasco. Esse discurso, que está tudo certo, tudo melhorou na apresentação, esse discurso é mentiroso e futebol é feito de resultado. Reitero o que eu disse aqui nos últimos dias. O nome do Renato Gaúcho está pintando com força aí no Gigante da Colina. E a situação é a seguinte: hoje, a gente tomou conhecimento que o presidente do Flamengo veio a público aí, falou um monte de abobrinha contra gramado aí de grama sintética. Ele não tem casa para jogar e quer mandar no gramado dos outros. Usa o Maracanã de favor e quer mandar na casa dos outros. Tem nem estádio para jogar. E aí, ele também falou sobre a situação de contratações. Que clubes que estejam passando por recuperação judiciária não devem contratar, disse o presidente do Flamengo. A gente sabe que essa diretoria tem muitos canais aí que são parceiros e trabalham em favor dessa diretoria que está aí.
E foi dito por aí que o Vasco tinha se manifestado, tá? Mentira. Se passou 24 horas desse pronunciamento do presidente do Flamengo e o Vasco em si não se manifestou. Não se manifestou. Quem se manifestou pelo Vasco, tá? Isso aqui não é nota. Vocês parem de enganar e passar pano na cabeça dessa diretoria aí. Porque quem verdadeiramente veio falar pela diretoria foi o jornalista Diogo Dantas do Globo, em matéria repostada pela Arena Cruz Maltina. E aqui diz aqui, ó, a diretoria do Vasco reagiu mal à proposta. Fontes do Cruz Maltino recordam que o Flamengo se beneficiou de mecanismos semelhantes no passado. Irmão, qual é a dificuldade do seu Pedro Paulo, tá? De simplesmente pegar uma câmera, sentar o bumbum e responder esse presidente do Flamengo? Porra, representatividade lixo. Agora, o torcedor do Vasco, pelo menos ficou órfão, porque a Leila Pereira saiu em defesa do Vasco da Gama. E ela tem agido mais como se fosse presidente do Vasco do que o Pedro Paulo. E disse aí, ó, coisa para poder comemorar, porque a gente tomou conhecimento que realmente, se ela não botasse 80 milhões aqui no Vasco, que já pingou o dinheiro, se ela não colocasse 80 milhões, aqui caiu 70 milhões esse mês de empréstimo dela, o Vasco ia fechar o ano no vermelho, irmão. Agora a mulher, ainda sendo presidente do Palmeiras, olha a vergonha. Ninguém no Vasco se manifesta, ela coloca o presidente do Flamengo no lugar dele, o qual deveria pôr, e meu amigo e minha amiga vascaína, tá? Ainda vai trazer o PH, ela ainda vai trazer o PH para o jogo contra a equipe do Grêmio em Porto Alegre, que o Vasco vai viajar com a aeronave dela nos próximos 2 jogos. E mais, segundo notícias aí de bastidores, se colocando à disposição para ajudar o Vasco da Gama no processo de contratações. Por isso que o presidente do Flamengo está nervoso. Porque a Leila Pereira, essa é a notícia do dia, ela está participando ativamente do processo de contratações do Vasco para a próxima janela. E as coisas vão melhorar significativamente. Agora, é uma pena que quem está hoje no Vasco da Gama não consegue solucionar os problemas do clube, né? E tá vindo gente de fora aí, pelo menos para solucionar, ajudar no problema. Certo, meu amigo vascaíno? Parte da noite, na nossa tradicional live das 21h30, a gente vai voltar para a gente explicar para vocês todo dia do Vasco da Gama. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!